Fala, meus irmãos, tudo na paz? Eu sou o Marlon Borgatti e nós vamos falar hoje sobre a aula 3, Eu Discipulador. Vamos dar continuidade e o tema é Vencendo os Obstáculos do Discipulado. Então, nosso objetivo aqui hoje: conhecer o processo de aprendizado através do discipulado, né? Que Jesus tinha, nós temos ele como exemplo. Conhecer alguns obstáculos que podem de fato surgir nesse processo de discipulado e refletir sobre alguns textos bíblicos também que apontam algumas soluções para a gente poder superar as nossas dificuldades, porque sabemos que o discipulado é um processo e é um processo de aprendizagem no próprio discipulado. Então, assim, de que maneira que a gente pode aprender melhor, já que estamos aqui para poder, de fato, crescermos? Nas aulas anteriores foi trabalhado que para entender o que é discipulado, ele é muito mais do que só transmissões de informações, né? Mas como um objetivo de transformar vidas também. Ou seja, através de um convívio intelectual com os irmãos da fé, que são mais maduros, têm mais experiências também, até mesmo revendo alguns conceitos sobre o discipulado, fazendo disso tudo uma formação do nosso caráter e do nosso conhecimento. E tem um texto que fala o seguinte, Provérbios 27:17. As pessoas aprendem com pessoas, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, o discipulado ele é um aprendizado mútuo. A gente troca as informações e vamos crescendo juntos. Então, assim, em proposta desse modelo do que é o discipulado, é algo que é bem desafiador para a gente. Então, antes da gente tomar qualquer decisão na nossa caminhada, que possam surgir esses obstáculos, a gente pode passar por algumas coisas. Por exemplo, falta de comprometimento com a missão, né, que é o nosso ID. Ela precisa estar sempre latente na gente. Então, na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre que existem alguns princípios, e lá a gente falou sobre eles, você pode revisar lá na aula 2, para o discipulado acontecer. Esses discípulos eles precisam ser obedecidos, senão realmente fica algo bem raso de acontecer. E a ausência de qualquer um desses princípios, ele constitui um obstáculo. Então, isso causa a falta da prática do nosso discipulado. Então, relembrando sobre esses princípios, é a nossa prioridade da tarefa, é o compromisso com aquilo que a gente está fazendo, a renúncia dia a dia, que é algo bem desafiador, e ser sal, que é fazer diferença, dar gosto, sabor para as pessoas à nossa volta e tudo aquilo que a gente faz. E talvez seja realmente um tempo de uma releitura cuidadosa sobre isso, desses fundamentos. Então, assim, vamos fazer isso, vamos nos aperfeiçoar. Filipenses 1,6 diz isso, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até os dias da volta de Cristo. E Romanos 3, de 23 a 24, falam que todos pecaram e por isso nós fomos separados da glória de Deus, sendo assim justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí a gente pega esse primeiro item como obstáculo, que é a falta de comprometimento. É em tudo na vida, se existe falta de comprometimento, é um obstáculo. O segundo é o pecado, que pecado significa nada mais, nada menos do que errar o alvo. Então, quando a gente está indo de encontro àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é uma das marcas
digamos, do discipulador que deve ser um estilo de vida exemplar, né? Deveria ser. Então é um desafio que nós temos que lidar todos os dias com isso. Por exemplo, eu anotei aqui 1 Coríntios 11:1, fala: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo, Paulo falando. Então ele era uma pessoa íntegra que buscava de fato seguir os caminhos de Jesus. E Tiago 2:7, você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Então, dá para perceber aqui, que é o que a gente falou na última aula, que as nossas atitudes, elas precisam falar mais do que as nossas palavras. Então, esse processo de discipulado é algo contínuo, porque estamos sempre observando e sendo observados pelos outros. Então, é uma tremenda responsabilidade para nós também. Terceiro obstáculo é você dizer sempre que ainda não está pronto, ou a mania de hoje em dia falar eu não tenho tempo, né? Então a Bíblia mostra que nós cristãos nós estamos em um processo de aperfeiçoamento constante e realmente nós não estamos prontos. De fato, estar pronto para aquilo nós não estamos. Porém, é preciso entender que no momento em que você ora para receber a Cristo, Ele literalmente vem habitar em você. E como entrada em sua vida, e tudo que há de justiça nele, ele vai inundar você, vai inundar o seu coração. E você nunca mais será o mesmo. E nesse exato momento, porque a sua única origem da justiça, que é Cristo, ela pode possuir sim e vir habitar em você de fato. Então, é essa a legalidade que nós temos. Depois você pode meditar um pouco sobre Gálatas 2:20, que fala um pouco a respeito da vida de Cristo em você, essa transformação que ela precisa ter. É claro que ninguém é um super-herói espiritual. É apenas um cristão e está alguns passos à frente do seu discípulo. E vai servir como referencial, sabe? Para poder tentar entender o significado de servir a Cristo. Mas, assim, não é saudável quando você omite suas falhas, por exemplo. É importante que o discípulo saiba que também você passa por dificuldades, que você também tem suas falhas. Ninguém é perfeito. E desconfie de quem faz muito essa imagem de puritano. Isso não é muito interessante. Mas é importante lembrar o seguinte, que como um irmão mais maduro, ele espera do seu discipulador uma postura equilibrada, moderada, pacífica, perdoadora, perseverante. Alguém onde o pecado ele é um acidente, mas não é um hábito. Onde você pode e precisa reconhecer os seus erros e tentar não mais cometê-los. É como se você se olhasse no espelho e falasse assim, caramba, eu tô bonito hoje e eu quero que as pessoas me vejam assim pela imagem de Cristo. Esse reflexo precisa acontecer. E um quarto obstáculo é o contexto social urbano da nossa atualidade. Então, isso quer dizer o seguinte, que nos grupos de convívio que nós temos, família, trabalho, igreja, vizinhos, são diferentes e muitas vezes eles não se relacionam, mas a distância entre esses ambientes também podem ser uma dificuldade. E de fato é, né? Pessoas, nós somos complicados, mas nós vemos num círculo de compromisso, de comprometimento em diferentes grupos e tentando dar a atenção necessária para cada um deles, o que pode, de repente, resultar numa agenda cheia de relacionamentos superficiais também. Ou características da sociedade atual, que são obstáculos nesse processo. Processo discipulado, de individualismo também, e com ênfase em relacionamentos virtuais, que hoje em dia está bem em moda. E como alguém já disse um dia, aproximaram-se os distantes e distanciaram-se os próximos. Isso é uma verdade absoluta nos tempos de hoje e devemos fazer o uso sim das tecnologias. Elas estão aí para nos abençoar, com certeza.
mas não há como substituir o relacionamento pessoal. E nesse tempo de distanciamento, né, a pandemia, tudo o que aconteceu, agora está tudo se voltando ao normal. Então, assim, é muito legal, muito gostoso poder estar junto novamente, poder ter essa tarefa artesanal que é estarmos juntos e nada em série, nada industrial, que é essa distância do virtual, acaba, assim, de fato, trazendo uma distância, mas por questões de paciência, chegamos agora nesse momento onde vamos poder estar presente no mesmo lugar, mesmo de forma mais reduzida, mas vai ser muito bom poder matar essa saudade, estar juntos. Então, esse contexto social da atualidade é algo como a gente precisa prestar bastante atenção, como a gente se porta nesse contexto é algo que de fato fala bastante como um discípulo e como um discipulado. Um quinto ponto que pode trazer também aí é uma confusão teológica. Você não ter uma base, um norte específico. A igreja ou o discipulador não são as únicas fontes de aprendizado do discípulo. Existem, por exemplo, a mídia, que disponibiliza uma série de recursos, são fontes de ensino que seguem diferentes linhas de interpretação da Bíblia. As seitas, que têm uma aparência de cristianismo, mas são falsos ensinos também, que o discípulo, de repente, ele ainda não consegue discernir quando ele está neófito. Então, assim, é preciso ter essa atenção para quem é discípulo e para quem é discipulador. E o discipulador, ele precisa agir como um protetor nesse caso e orientar o seu discípulo biblicamente com clareza. É preciso ser preciso nesse caso. Perfeito? E o sexto ponto é o discipulador como o dono da verdade, por exemplo. A postura de dono da verdade, ela não é bíblica. Então já vimos que somos pessoas justificadas pelo sangue de Cristo e em processo de aperfeiçoamento constante. Mas a gente precisa ter precaução com os preconceitos, com os julgamentos pessoais, que pode ser de repente vindo das suas tradições familiares ou até mesmo experiências pessoais, né? Tem um texto aqui de Tito 2:1 que fala: Você, porém, fale o que está de acordo com a sua sã doutrina. É preciso você estar ali em sintonia com isso. Efésios 4:5 fala que o Espírito Santo, então, seja amável você, falando a verdade com o espírito de amor. É importante, sim, a gente falar a verdade para as pessoas, mas em amor, sem trazer qualquer tipo de prejuízo para o outro. Perfeito? Bom, e o sétimo ponto, e último ponto que a gente vai trazer aqui hoje, é relacionamento fechado e de exclusividade, né? O exclusivista. É importante que o discipulando ele perceba que nesse discipulado deve se desenvolver e envolver outros cristãos, porque a gente precisa se relacionar e procurar inserir essas pessoas nas suas amizades. A célula, o PGM, ela é um ambiente extremamente saudável e fundamental para esse crescimento do discípulo, porque ali a gente tem mais liberdade para poder conversar, interagir e se conhecer. E para que conheça também esses outros irmãos que vão chegando, que vão visitando também. E isso faz com que a gente se incentive a participar das programações da igreja também e até ajudar em pequenas tarefas. A gente acaba criando uma amizade legal que talvez a gente não teria só frequentando os cultos ou assistindo as lives muito menos, porque não tem interação física. E se o discípulo entende que o seu discipulado apresentar situações difíceis e aceitar essa ideia de buscar ajuda na estrutura tanto da igreja como de uma forma profissional em alguma área específica, como um psicólogo, psiquiatra, advogado, isso é muito legal no PGM poder trocar isso, poder ter esse relacionamento um pouco mais fechado, exclusivista, algo que você tem mais intimidade para poder conversar, para você poder interagir e também crescer junto.
Então, assim, são basicamente a gente falando aqui hoje sobre 7 obstáculos para o discipulado. Se você puder, você reveja os pontos, tá? Para a gente poder avançar. E vamos pensar o seguinte: o resumão da história é que ninguém é perfeito, tá todo mundo se aperfeiçoando, e para que isso aconteça, a gente precisa se manter firmes e constantes. Então, conforme eu vou crescendo, eu vou compartilhando com aqueles que estão chegando na fé. E assim a gente vai se desenvolvendo e aprendendo mutuamente. Amém? Então, que possamos superar os obstáculos e ser grandes discípulos, discipuladores, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Abraço.